Então, vamos lá, meu povo, vamos revisar aí umas matérias que podem cair no seu teste, né, nos últimos bimestres. Então, vamos pegar aí a questão da África, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é a posição, né, da África, né? Então, tem ali 30 milhões de quilômetros quadrados, né, um continente gigantesco. Então, essa parte toda corresponde a 20% das terras emersas, né, as terras que estão acima do oceano. Então, o continente é cortado pelo meridiano de Greenwich, pela linha do Equador e com a maior parte do território na zona intertropical do globo. O que isso significa? Significa aquilo ali, ó. Então, você tem entre os trópicos, né? Então você tem as linhas que demarcam o continente. Ó. Então você tem ali, né, a linha de Greenwich, né, meridiano de Greenwich, que marca as horas, né, que é a referência das horas, né? Então tá ali ele. Você tem o Equador, é a parte, né, onde bate mais sol no planeta, ali a linha do Equador, e você tem os trópicos, né? O trópico em cima, o trópico de Câncer, e o trópico embaixo, que é o trópico de Capricórnio. Então você tem esses dois. Então, entre esses trópicos, você tem a zona intertropical. Então, essa parte intertropical é a parte onde você tem maior insolação, é onde bate mais sol, é onde você vai ter mais chuva, é onde você vai ter as maiores florestas, os maiores rios. Então, cuidado com questões que falam, né, dessa área, entendeu? Então essa parte aí é onde você vai ter essa estrutura. Então os climas mais quentes, chove mais, tem maiores florestas e a parte da hidrografia está concentrada nessa parte. Se você pegar ali a parte norte da África, né, é a parte onde você tem o deserto do Saara. Então é uma área mais seca, mas não tem chuva, né? Você tem um deserto. Então, no, então, são pontos que onde você vai ter outra estrutura. Então, zona intertropical. Ok? Então, tá aí para você, né, a divisão, né, segundo a ONU. Então, a ONU vai dividir a África, né, em 5 partes, né? Então, ela vai dividir em 5 partes geográficas. Então, tá ali, ó, setentrional. A setentrional é o que está lá em cima. Setentrional é a mesma coisa que norte, tá? Setentrional é norte. Então, pega ali os países que estão em roxo, tá? Pausa o vídeo aí e dá uma conferida. Ocidental são os países que estão em verde, tá? Central, a parte central, né? Então você vai ter ali a parte onde vai ter as maiores florestas, os maiores rios, a parte central está em rosa. Oriental, né? Que pega ali o que está em amarelo, né? O chifre da África, Madagascar, aquela parte ali. Tá dividindo, né? Você tem um rift da África ali que está dividindo, isso aí no futuro vai se dividir. E você tem a parte meridional, né? Meridional, o sul, né? É a mesma coisa. Então você pega aí o que está em vermelho. Então confere esses países para você dar uma olhada, ok? Não deixe de olhar. Com relação ao relevo, tá? Com relação ao relevo, então, o relevo é marcado por extensos planalto formado na era pré-cambriana, portanto bastante desgastado. Então, relevo antigo. Então, assim como o Brasil, você não vai ter montanhas na África, porque não tem encontro de placas, né? O que você tem na África lá é um processo de alguns picos, algumas áreas elevadas. Então, o relevo, praticamente, ele é desgastado, apresentando formas mais aplainadas, ou seja, você tem, né, relevos mais planos. No entanto, encontram-se conjuntos montanhosos de formas de cadeias e maciços, ok? Então, essa parte é importante. Então tá aí na questão da hidrografia, né? Eu destaquei alguns rios aí, né, que são importantes no continente africano. Você tem ali o rio Congo, que está no centro ali. Você tem o rio Nilo. Você vai ter o rio Nise, você tem o rio Zambeze. Então você tem áreas de rios muito importantes. Então a África possui grandes desertos e ao mesmo tempo rios com grande importância. Tá ali ó, o Nilo, o Congo, o Níger, o Zambeze. Então são rios importantes. Então, a hidrografia africana é marcada por rios extensos e volumosos como o Nilo, o Congo, o Níger, o Zambeze, que desempenham um papel fundamental para a agricultura, abastecimento de água, transporte, geração de energia hidrelétrica. Então, o rio ele tem várias funções. Então, o rio Nilo, por exemplo, é o segundo mais extenso do mundo e foi essencial para o desenvolvimento da civilização egípcia. Já o rio Congo é o segundo maior em vazão global
importante para a geração de energia e economia na área central. Então, são rios importantes. Além dos rios, encontramos alguns lagos naturais, como o famoso Lago Vitória, que é onde nasce o Rio Nilo, ok? Então, a hidrografia africana é marcada pela presença de rios extensos, caudalosos, Nilo e Congo, cataratas como as da Vitória, e as formações lacustres, né, como o Vale do Rift, é onde está se dividindo. Isso aí vai virar um oceano no futuro, ok? Então tá ali o Rio Nilo, é o segundo mais longo do mundo em relação à sua extensão geográfica, atravessa países africanos antes de desaguar no mar Mediterrâneo através de sua foz em delta no Egito. Tem uma foz em delta, tá? É fundamental para compreender o crescimento de civilizações antigas como a civilização egípcia, tá? Então tá aí a extensão do Rio Nilo, destaque para você, ok? É... Outra coisa que a gente tem que destacar aí para você é a questão dos movimentos que ocorreram na África. Então, um desses movimentos foi o Apartheid. Então, a África do Sul, país mais desenvolvido e industrializados entre os BRICS, né, em 2011. Então, o Apartheid ele vai existir de 1948 até 1944. Foi um regime de segregação racial em que os negros não tinham direitos a ocupar espaços públicos, né? Então tá ali, ó. Foi implantado na África do Sul, tá um regime de segregação que separava brancos e negros em todos os aspectos da vida, moradia, transporte, educação, saúde, espaços públicos. As relações interraciais eram proibidas por lei e qualquer forma de oposição ou protesto era duramente reprimida, com prisões, torturas, assassinatos de opositores, como que ocorreu com Nelson Mandela. Ele foi preso, né? Um dos principais líderes da luta contra o regime. O apartheid terminou oficialmente em 94 com a eleição de Mandela como presidente. Então, foi um movimento segregacionista, onde separava, né, brancos e negros. Então tá ali, né, um regime de separação racial, né? Apartheid vem do africâner, né, quer dizer separação, segregação entre negros, né, que era a maioria, e brancos, que era a minoria. Então impedia os negros de votar, ocupar cargos públicos, né, comprar terras. Então a segregação socioespacial, não somente nas ideias políticas, né, a segregação estava também na questão espacial. E o casamento interracial era proibido, ok? Então tá aí o Mandela, né, principal ativista contra o regime, trajetória dele, né, preso de 1962 até 1990. Em 1993 ele ganha o Prêmio Nobel da Paz e em 94 ele se torna presidente da África do Sul. Negros com ganhos políticos, né, ele tenta, né, diminuir um pouco a desigualdade econômica, mas isso aí continua, né, perpassa, né, até o governo dele, né. Outro processo que você tem que estar esperto nesse processo da África é a descolonização africana, tá? Então, após o processo de descolonização da África, ocorrido principalmente a partir da década de 1960, muitos países africanos passaram por um rápido crescimento urbano. Este processo foi marcado pela migração em massa pela população rural para as cidades, em busca de melhores oportunidades. No entanto, este crescimento ocorreu sem planejamento urbano adequado, o que resultou em problemas graves como favelização, desemprego, déficit habitacional, falta de saneamento básico, precariedade nos serviços públicos, problemas ainda presentes em várias metrópoles africanas. Então, cuidado com esse processo de descolonização da África. Então, você tem vários países que se tornaram independentes, mas essa independência não se tornou, vamos dizer assim, real. Você teve vários processos de guerra civil, Moçambique, Congo. Então, você vai ter guerra civil, né, perdurando por algumas décadas, em um processo de independência que, na prática, esses países estão ainda dependentes dessa economia agroexportadora, né? Principalmente voltada para a América ou voltada para a Europa, né? Principalmente na Europa, ok? Presta atenção nisso, né? Cuidado com as pegadinhas a respeito disso. Conflitos na África, você, né, vai ter. A África possui imensas riquezas naturais, mas enfrenta baixos índices de desenvolvimento humano devido a fatores históricos e estruturais. Durante o período colonial, as potências europeias exploraram intensamente os recursos minerais e agrícolas, deixando as economias dependentes e voltadas à exportação de matérias-primas. Após a independência, muitos países africanos sofreram com fronteiras artificiais, conflitos étnicos e civis, corrupção tanto política, né, intervenções externas, o que dificultou a formação de economias sólidas, instituições democráticas estáveis. Assim, o legado colonial e os conflitos internos são as principais causas da desigualdade e do subdesenvolvimento persistente no continente. Ok?
Então, esses são alguns tópicos que a gente passou, né? A questão da hidrografia da África, que você tem que tomar cuidado. Então, aquela parte, né, dos rios. A questão dos climas e da paisagem. Então, você tem ali climas associados à paisagem. Então, na parte central da África, você tem a parte da linha do Equador, é onde chove mais. Então, onde chove mais, você vai ter climas mais úmidos, como o equatorial e o tropical úmido, lá onde tem as maiores florestas. Na parte onde você tem, onde o clima, né, você tem menos chuvas, você vai ter áreas semiáridas e desérticas, com formação de desertos, como o deserto do Saara, deserto do Kalahari, Namíbia. Eu falei também do apartheid, né, como um movimento segregacionista entre brancos e negros. Nós falamos também sobre conflitos na África, tá? E a descolonização. Então, todos esses tópicos podem estar na sua prova. Então, dá uma atenção para isso, dê uma estudada com maior atenção para isso. São poucas páginas, então é bem tranquilo, ok? Então, te vejo na próxima, né? Siga, comente aí, compartilhe com os colegas e aquele abraço. Valeu!